Ei, gente, olha, vocês já viram que o vídeo tá diferente, né? Tô tendo que gravar aqui fora porque eu não tô encontrando nenhum lugar em silêncio lá dentro, com todo mundo em casa. A gente vai se adaptando, né? Eu espero que o vídeo fique bom. Bom, alguns meses atrás eu contei pra vocês, né, que eu teria uma grande novidade pra revelar, né? Que seria uma coisa que alteraria as nossas vidas a partir da metade do ano. Pois eu acho que pelo título você já tem uma noção, assim, do que seja, né? Mas essa não é a história toda não, tá, gente? Então, ó, senta aí que eu vou contar agora que novidade que é essa, né? Eu vou contar o que era pra ser, o que não vai ser e o que continua sendo. Vamos lá que o mistério acabou. Bom, pra quem tá chegando agora, eu sou a Lu, eu sou a mãe do Nick de 11 anos, da Lily de 8 e a gente mora aqui no Canadá. Bom, gente, antes de contar a novidade, eu só queria falar que eu ri muito de vocês tentando adivinhar o que seria. Teve muita gente mesmo achando que eu teria outro bebê. Claro que não, né? Claro que não. Chega, né? Foram muitos falando que a gente se mudaria, talvez para uma outra província ou até outro país. Alguns achando que a gente estava planejando voltar pro Brasil. Outros dizendo que a gente teria um pet. Né? Coisa bem plausível, inclusive. Mas teve uma pessoa que falou assim, eu já sei, Lu, você vai colocar silicone. Ai, gente, olha, nada disso. Bom, no fim das contas, teve uma única pessoa que acertou. Bom, a grande novidade é que a gente estava prestes a largar absolutamente tudo para poder viajar com a família por um ano. O plano seria a gente concentrar principalmente na Europa e começar a viagem agora em junho, logo depois que terminasse a escola das crianças. A ideia seria o Rafa sair do trabalho dele, a gente vender a casa para ter mais flexibilidade financeira para viajar, compraríamos o motorhome e faríamos homeschooling. Claro que a gente não esperava que uma pandemia fosse acontecer no meio disso tudo, né, gente? Óbvio que a viagem vai ser adiada, a gente não faz a menor ideia de quando que vai acontecer, mas muitas das coisas já estavam em andamento, inclusive a venda da casa. Eu avisei que era para sentar. Olha, gente, a decisão de vender a casa não foi uma decisão fácil de tomar. Foi uma das decisões mais difíceis, inclusive, que a gente já precisou fazer, né? Vocês sabem que a gente tem muitas memórias aqui. Tem 9 anos, já tá indo para 10 anos que a gente mora aqui. Quanta coisa que já aconteceu, né? Foi aqui que a gente criou os nossos filhos, foi aqui que a Lilinha nasceu. Cada parte tem a sua memória, cada cantinho tem um pouco da gente, né? Ou muito da gente. A gente ama o nosso quintal, né? Apesar da gente não cuidar dele como ele merece. Amamos a tranquilidade da nossa vizinhança, né? E claro, tem essas montanhas aqui, né, gente? Que eu acho que de tudo é o que eu mais sentirei falta. Mas enfim, deixa eu contar, né? Já tem assim uns 5 anos que a gente vem pensando nessa grande aventura. Deixa a mamãe gravar. Você tá precisando de alguma coisa? Mas, enfim, bom, a ideia inicial era a gente alugar a casa, né, durante esse período que a gente estivesse viajando e depois da viagem a gente voltaria para cá e levaria a nossa vida normal, né? Só que a gente começou a analisar alguns detalhes práticos e a gente viu que não seria tão fácil assim. Primeiro, a gente teria que ter a sorte de conseguir uma pessoa que aceitasse alugar a casa mobiliada, para a gente não ter o trabalho de ter que tirar tudo, colocar tudo em algum lugar, os móveis todos em algum lugar e depois voltar com tudo quando a gente voltasse. Essa pessoa também teria que alugar pelo exato período de tempo que a gente estivesse fora. Bom, gente, até aí tudo bem, vai que a gente conseguisse, né? Só que a gente chegou à conclusão que mesmo juntando as nossas reservas, né, as nossas economias, com um possível aluguel todo mês, ainda assim não seria o suficiente para a gente passar um ano inteiro viajando com a família toda. Bom, e outra coisa que pesou foi o trabalho do Rafa, porque ele teria muito mais condições de conseguir um trabalho novo em outras partes do Canadá, né? Porque aqui onde a gente mora não tem assim tantas oportunidades de emprego na área dele. E isso varia muito também de ano para ano. E daí, quem sabe, não seria uma oportunidade da gente morar mais perto do trabalho dele, né? Afinal, essa é a única desvantagem, gente, da gente morar aqui em Squamish, né? Essa cidade que a gente tanto ama. É o fato de que fica longe para ele trabalhar. Por isso que ele tá amando essa quarentena de trabalhar em casa. Então, gente, foi pensando nisso tudo que a gente concluiu que, apesar de difícil, a solução que mais nos daria liberdade e tornaria possível esse nosso sonho de viajar seria vender a casa. Bom, sem falar que no final das contas a gente concluiu, né, gente, que o que importa não é a casa em si, mas quem que tá dentro dela.
né? Que a casa é só uma casa e que enquanto a nossa família estiver junta, a gente consegue construir um lar aonde a gente estiver. E como a gente queria mais que tudo ir nessa grande aventura de vida com as crianças, a gente pensou que valeria a pena o desapego. O que importa mesmo são as experiências. E isso é uma coisa que a gente acreditou durante a nossa vida toda. Então, por que a gente ia mudar agora, né? E daí que desde o fim do ano passado que a gente começou a tomar providências para essa viagem acontecer. A gente fez um esboço assim de qual que seria o nosso roteiro pela Europa, que a gente incluiria um pedaço do norte da África também. Começamos a comprar livros e a ler muito sobre tudo. Planejar, fazer planilhas, colocar nos mapas, enfim. Outra coisa que a gente fez foi reservar o motorhome, porque é uma coisa que a gente tem que fazer com antecedência mesmo, porque essas coisas assim saem muito rápido. Chegamos também a reservar as passagens de ida, né? O nosso primeiro país a ser visitado seria a Islândia. E claro que a gente já mudou as reservas todas, né, gente? Óbvio, mas já estava tudo esquematizado. Mas aí, gente, acontece que no meio disso tudo, uma pessoa ficou sabendo que a gente talvez fosse vender a casa. Veio nos procurar, pediu para conhecer, veio aqui, amou a casa, amou e falou assim, eu quero comprar. Gente, sem a gente nem ter colocado a casa no mercado, a gente achou um comprador. Foi muito surreal. Bom, gente, só frisando que tudo isso aconteceu em fevereiro, né? E naquela época a gente não tinha a menor noção que todos esses casos aí que estavam acontecendo na China viriam a se transformar numa pandemia. Então, a gente fechou o negócio com eles, né? O curioso é que eles costumavam morar aqui na vizinhança há alguns anos atrás. Depois eles foram para uma outra cidade e aí decidiram voltar, né? Ela, inclusive, foi a minha fisioterapeuta que acompanhou a gravidez da Lili e me ajudou muito, muito, muito. Então, assim, eu fico muito feliz que a casa está sendo passada para eles, que são pessoas muito especiais, sabe? Outra coisa é que quando eles vieram visitar, eles foram conhecer o quarto do Nick e ela se apaixonou pela pintura que tá lá na parede dele. E aí ela falou assim que vai ser perfeito pro filho dela mais novo, que tem a mesma idade da Lily. Não pretende pintar por cima, que ela quer deixar o desenho pro filho dela, coisa que eu achei muito incrível. Bom, gente, mas então o que vai acontecer, né? O nosso acordo é que a gente só sairia da casa na véspera da viagem, que seria ali no final de junho. E essa continua sendo a data pra gente sair. Pois é, né, gente? Quem diria? A gente vai ter que se mudar daqui com ou sem viagem. E mais, em plena pandemia. Por essa a gente não esperava. Mas enfim, a gente ainda não sabe para onde que a gente vai, né, gente? Não sabemos se a gente continua aqui em Squamish ou se a gente aproveita essa oportunidade para ir para mais perto do trabalho do Rafa. Não sabemos. A única coisa que a gente sabe é que vamos ter que alugar uma casa. Bom, e como a gente está em plena pandemia, né, gente? Obviamente que não é a melhor hora pra gente ficar olhando casa para alugar. Então, o que a gente começou a fazer é dar uma olhada nos websites das imobiliárias e já ir marcando algumas que são as nossas favoritas e deixar para olhar essas casas quando for possível, né? Outra coisa que não está funcionando regularmente mais também são as empresas de mudança, né? Então, de qualquer forma, a gente vai ter que esperar até final de maio, início de junho, pra gente olhar isso. E aí vamos torcendo para a coisa já estar um pouco melhor, né? Aqui em BC tá bem controlado, né? Na província onde a gente mora, que é British Columbia. Tá bem melhor do que em outras províncias do Canadá, mas a gente nunca sabe como que vai ficar. Os números, eles podem mudar de uma hora para outra, dependendo, assim, né? Se as pessoas estão continuando a ficar em casa ou não. E à medida que o clima vai esquentando, a tendência das pessoas saírem mais. Então, eu não sei como que vai ser. E, né, gente, vocês vão acompanhar tudo aí. Que saga! Bom, apesar disso tudo, né, gente, eu só queria dizer pra vocês que eu me sinto em paz com a nossa decisão. As crianças estão num misto, assim, de tristeza da gente estar saindo daqui, mas ao mesmo tempo curiosas pra saber aonde é que a gente vai morar. E uma coisa, gente, é que quando eu fiz o vídeo do tour pela casa, a gente já tinha fechado a venda. Teve até muita gente que comentou que parecia que eu tava me despedindo da casa. E pra quem falou isso, acertou. Eu tava mesmo, sabe? Eu filmei tudo com a consciência de que eu tava registrando ali tudo pra gente lembrar depois. E no mais, gente, eu só queria contar que eu estava assim empolgadíssima com a perspectiva de fazer aquele senhor de Estrale na casa. Eu já estava planejando começar o de Estrale assim que a gente voltasse do Brasil, né? Que foi outra viagem que a gente teve que cancelar. E eu estava assim muito feliz com a possibilidade da gente diminuir muita coisa que a gente tem, né? E pegar cada vez mais o caminho para o minimalismo. Bom, infelizmente não vai rolar, né? Porque a ideia seria a gente fazer um garage sale, vender o máximo de coisa que a gente conseguisse, né? Mas no meio da pandemia não tem jeito.
jeito. E quantas outras coisas que a gente não vendesse, né? Juntando assim com as nossas coisas pessoais, que a gente não venderia mesmo. A ideia, né, para quando a gente ainda estava planejando a viagem, seria a gente armazenar tudo num storage, que são aqueles tipo armazéns assim que a gente aluga para guardar coisas. Enfim, vai ficar para o futuro. Bom, gente, então é isso. Essa era a novidade, né? É uma pena mesmo que tudo isso esteja acontecendo, não só porque estragou os nossos planos, mas porque é uma tragédia mesmo, né? Essa era uma viagem que a gente já estava planejando há uns 5 anos, né, gente? E durante todo esse tempo a gente vinha chamando a viagem do 2020, a viagem do 2020. Chegou 2020 e não vai acontecer a viagem. Mas eu acho que independente da época que for acontecer, a gente vai continuar chamando ela de viagem do 2020. A gente tinha escolhido esse ano porque é quando as crianças já teriam uma idade boa para poder encarar uma aventura dessas, né? Nem tão novas que não fosse aproveitar direito e nem tão velhas que já fossem assim super enraizadas aqui. Mas fazer o quê? Vai acontecer quando tiver que acontecer. E no mais, gente, então é isso, né? Vocês vão acompanhar aí toda essa saga pra gente encontrar uma casa para alugar. Vocês vão acompanhar a mudança e tudo mais que acontecer. Um beijo para vocês, tá? E me contem aí nos comentários o que vocês acharam, né, dessa novidade. Considerem também deixar um like nesse vídeo, porque ajuda muito o YouTube a reconhecer que esse vídeo é relevante, né? E ele começa a mostrar para mais pessoas à medida que vocês interagem mais. Considere também se inscrever no canal e quem sabe até virar um membro. É isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!